Então eu passo aqui a palavra para o Regis Vasconcelos, da FMG, ok? A apresentação. Oi pessoal, boa noite. Boa noite, feliz de estar aqui falando com vocês. Eu vou apresentar uma forma bem rapidinha esse pôster que é uma prévia do meu projeto de mestrado lá na FMG. Eu estou há pouco tempo lá como professor, é bom ver que tem vários cursos agora de animação em várias universidades ensinando Blender. A UFMG é uma delas. Lá tem o curso de cinema de animação e artes digitais, né, que os alunos aprendem todas as técnicas de animação, stop motion, 2D e agora 3D com o Blender. E eu sou animador, e animador é um bicho muito chato. Né? O animador gosta de assistir animação quadro a quadro para ver como é que cada desenho está ficando. E a minha pesquisa ela é baseada nisso. Baseada principalmente nessa ideia de ter um controle, né, da forma do personagem na mão do animador de verdade. Porque quando a gente cria um personagem, modela, faz o rig, a gente não tem todo o controle que a gente quer das informações. Sempre fica uma coisinha que não funciona direito, a gente coloca a coisa não fica lá 100%, daí a gente volta para o rig e mexe, e fica aquele trabalho que não acaba nunca. Daí a gente sempre acaba caindo naquela coisa de que o perfeito inimigo do bom, a gente tem que entregar do jeito que está. Né? E a ideia principal é a gente conseguir um pouco mais de squash and stretch. Uma coisa que o pessoal fazia já na década de 30, que era a técnica do smear. O pessoal não tinha motion blur, né, em animação 2D no começo do século passado. As pessoas, os animadores, tinham que desenhar o motion blur em cada fotograma para dar a sensação de movimento. Então, esse aqui é uma imagem com alguns fotogramas da animação do Overboys, dirigido pelo Chuck Jones no começo do século passado. E essa animação meio que virou um símbolo de como os smears podem ser usados de uma maneira interessante em animação 2D. E em 3D é difícil demais de fazer isso. A gente opta, geralmente, pelo desfoque de movimento, pelo motion blur. Né? Vou passar um pouquinho para frente aqui para não perder muito tempo. Mas em 3D, como é que funciona isso em 3D? Tem como fazer isso? A gente vai ver. Do Eric Goldberg ao Pepe Land, Daniel Martins Lara. Em 1998, o Eric Goldberg, não sei se todo mundo já ouviu falar dele, ele é um animador sensacional. Ele dirigiu um pitching para a sequência de uma cilada para Roger Rabbit. E a animação seria toda feita em 3D, diferente do primeiro. Aqui tem um trechinho que foi feita que mostra essa animação. Essa animação foi feita como uma rotoscopia ao contrário. Foi animada em 2D e depois o pessoal animou em 3D, quadro a quadro, por cima da animação em 2D. É como se modelasse um Roger Rabbit para cada quadro da animação. Daí já dá para entender por que o filme não foi feito. Né? Porque é muito caro, né? Levava muito tempo, mas o resultado é excelente. Dá para conseguir coisa muito legal. Né? Então, aqui alguns fotogramas, a gente consegue ver que a forma do personagem fica muito diferente mesmo entre os quadros. Tem uma coisa recente agora, por exemplo, que a Warner está fazendo, com um rig muito complexo. Né? Já está até rodando na internet um vídeo do cara que produziu esse rig, um rig extremamente complexo e que foge do alcance da maioria das pessoas. Fazer algo que permita que o papaléguas lá de um quadro ele se distorça dessa maneira até chegar aqui. Quadro a quadro, quando a gente olha, né, isso aqui deixou de ser papaléguas. Mas só que quando passa rapidamente, funciona com uma beleza. E em 3D isso aqui é muito difícil fazer. Para nossa alegria, o Daniel Martins Lara usou as ferramentas de sculpting do Blender para, né, permitir que a gente possa deformar o nosso personagem. Isso tem muitas vantagens, tem algumas coisas que ainda precisam, né, ser melhoradas, como por exemplo o trabalho com proxies, mas eu estava pesquisando uma outra ideia, que é o seguinte: quando a gente faz animação,
que precisa ficar legal? Pensando sempre na ideia de que o perfeito é inimigo do bom. O que precisa ficar bom é o resultado na tela. Se o seu personagem não fica legal de lado, não tem problema. Se na vista da câmera ele está ótimo, perfeito, entrega-se. Então, como é que a gente pode fazer para pensar no quadro bidimensional? Que a câmera nada mais é do que um plano bidimensional, né, onde a nossa imagem vai ser projetada. Se a gente pensar na nossa cena em 3D de uma maneira 2D, como é que fica? Foi daí que eu achei o trabalho do Bernhard Hawks, não sei se fala assim. Ele desenvolveu um plugin do Soft Image muito interessante, em que ele pode realmente usar uma ferramenta de deformação que lembra o Liquify do Photoshop. Você pode aplicar no seu modelo. Ali, o modelo 3D, ele não tem aquelas curvas bacanas, né, do desenho. Então, ele pode simplesmente na cena deformar ele como ele bem entender. Mas e no Blender, tem jeito? Precisa baixar um pouquinho, precisa desenvolver alguma coisa? Daí é o que está chegando a uma das conclusões da minha pesquisa. Que a gente pode clicar, a gente pode tentar ver as ferramentas do Blender de uma maneira um pouquinho diferente. Uma delas é a boa e velha ferramenta do Let's. Deixa eu cancelar aqui. Com Let's, se a gente pensar, né, todo mundo sabe que é Let's, né, se a gente pegar um Let's, manter ele bidimensional, alinhado à câmera, a gente pode animar o nosso personagem da maneira como a gente quiser. A gente precisa criar um rig extremamente absurdo. A gente pode fazer um rig simples, fazer o nosso personagem ser animado, e a gente pode, obviamente, animar o Let's. Então, para cada fotograma, aqui eu já mexi, né, mas eu vou voltar um pouquinho. Para cada fotograma de animação, se a gente olhar aqui, nós temos um shape key no nosso Let's. Então, se eu não estiver satisfeito com a forma do meu personagem nesse fotograma, não tem problema. Eu tenho aqui um novo shape e posso editar ele à vontade. Coisa que comigo daria muito trabalho. Salvo isso e tem uma animação em que eu posso deformar meu personagem à vontade, pensando nisso apenas no ponto de vista bidimensional. Eu tenho nada mais que um Let's de 2 dimensões aplicado com um modificador ao meu objeto. Isso daí eu posso usar para deformar o cenário, deformar o personagem, posso fazer muita coisa interessante. E a pesquisa vai mais ou menos nessa onda. Só para finalizar então um pouquinho. Só para finalizar um pouquinho, agora eu só vou vender meu peixe. Né, que, não sei se todo mundo sabe, eu escrevi um livro recentemente, foi lançado há bem pouco tempo, sobre animação e até um dos aspectos que eu foi, olha lá, o Cícero, uma das pessoas que eu tenho a honra de saber que tem o livro, eu vou mostrar só um teaser